Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e esse é o episódio especial de Halloween! Só que assim, nunca é tão simples, vamos lá. Eu tenho uma relação complicada com o cinema de terror. Quando eu comecei o podcast, eu não era uma grande fã do gênero. Eu, de fato, não gostava de filmes de terror. Assistia muito pouco. Tanto que no primeiro ano do podcast, em 2020, eu fiz um episódio de Halloween falando da minha relação com o gênero do terror. É o episódio número 35, lá em 2020. Eu não ouvi esse episódio depois de todo esse tempo. Eu sei que a minha relação com o cinema de terror mudou. Eu tô muito mais aberta hoje em dia, principalmente esse glorioso ano de 2025 é um dos anos que eu mais tenho visto filmes de terror ou com elementos de horror, mas mesmo assim eu ainda não sou uma grande especialista no gênero. Outros episódios de Halloween que teve aqui no podcast, teve ano passado o episódio 228, o especial Halloween Aesthetic, que eu tava obcecada com Lisa Frankenstein e também com Vampiro Humanista Procura Suicida Voluntário, que foram dois filmes que eu vi mais ou menos na mesma época e que têm similaridades, por mais que eles sejam bem diferentes, e eu gostei bastante, então eu falei um pouco desses filmes, se não me engano. E em 2021 eu fiz um especial de filmes góticos, o episódio número 83. Eu falei de Colina Escarlate, eu falei de Stoker e falei de Os Outros, se não me engano. Eu gosto muito desses três filmes. Eu acho que se vocês fossem ouvir um desses episódios, eu ouviria esse de filmes góticos. É isso que eu me lembro agora, que eu consegui ver nesse breve levantamento de episódios anteriores do podcast temático de Halloween. E hoje eu quero falar de alguns filmes de medo, não necessariamente terror. Fica aqui a desculpa já antecipada, que eu pensei em fazer um episódio com, tipo, filmes que tramas que me assustam muito, mas eu acho que eu já fiz muita piada aqui que eu acho ligeiramente grávidos. Um filme de terror, que na verdade é um filme de comédia com a Katherine Heigl e o Seth Rogen, que ela engravida, tipo, eles conhecem numa noitada, tem um caso de uma noite e ela descobre que tá grávida. E aí ela vai atrás dele, né, e aí eles vão começar a construir esse relacionamento do zero. É uma comédia romântica nos moldes de uma comédia norte-americana, mas eu detesto esse filme porque eu odeio essa premissa. Pra mim é um grande filme de terror. Engravidar de um desconhecido, de uma pessoa que eu só tive um caso de uma noite, e depois descobri que essa pessoa na verdade é o Seth Rogen. São várias camadas de pesadelo num filme que eu não gosto, então eu não queria falar de filme que eu não gosto. Eu vou falar aqui hoje de filmes que eu gosto, mas que são pesadelos. A ideia pra esse programa, na verdade, o grande pontapé foi que eu assisti depois de horas essa semana, e eu falei, nossa, que filme legal, eu queria tanto falar sobre. E aí tava nessa coisa de Halloween, que eu tô assistindo uns filmes meio temáticos de Halloween, mas eles não são necessariamente terror, eles têm uma vibe. Mas aí eu pensei, são todos filmes muito esquisitos. Vai vir aí no episódio de assistidos de outubro, com certeza. Mas aí eu assisti o After Hours e eu falei, eu quero falar desse filme. Então vamos começar por ele. After Hours, ou uma tradução direta, que ficou o título em português, Depois de Horas. É um filme de 1985, dirigido pelo sempre ótimo Martin Scorsese. Esse é um dos filmes não tão lembrados dele, porque assim, nos anos 80 o Scorsese já estava estabelecido. Ele começou a carreira dele nos anos 70, em 76 veio aí o Taxi Driver, né, que até hoje é um dos filmes mais celebrados dele. Então ele já era um diretor conhecido, ele já era um autor renomado. Nessa época ele estava fazendo o grande projeto pessoal dele, que foi A Última Tentação de Cristo. Inclusive ele só pegou esse filme porque as filmagens da Última Tentação de Cristo estavam tão atrasadas, emperradas, tá acontecendo um monte de coisa, que aí apareceu esse roteiro. Se não me engano, ofereceram pro Tim Burton primeiro dirigir, mas acabou caindo no colo de Scorsese, e aí falou, beleza, vou fazer esse freela aqui enquanto não libera a gravação, porque ele é um filme de estúdio, né? Não é um filme que tem o envolvimento do diretor desde o começo, desde a concepção, não é uma ideia que veio dele, né? É um roteiro que apareceu, ele foi lá, dirigiu e deu o toque dele, claro, porque o filme conversa com muitas coisas da obra dele, ao mesmo tempo que ele é um negócio um pouco diferente de outros filmes. Eu não sei vocês, mas eu, na minha cabeça, eu tinha a figura do Scorsese marcada muito por filme de gangster, apesar que alguns anos atrás eu assisti alguns filmes dele
E nem todos são filmes de gangster mafioso, né? Tem outras coisas aí. Eu acho que muitos filmes de homens solitários e homens complicados. O Depois de Horas meio que é também. E eu também fiquei pensando muito em Taxi Driver. Fiquei comparando muito na minha cabeça, porque são filmes que eles se passam em Nova York, são filmes que se passam durante a noite, majoritariamente, filmes sobre homens que não estão, assim, muito contentes com o rumo que a vida deles está levando, eles acham que eles merecem um pouquinho mais da vida, mas eles são completamente opostos. Eu acho isso muito curioso, como eu detesto o protagonista do Taxi Driver, mas eu meio que gosto do personagem do Depois de Horas, porque ele é meio bobo, não sei se é bobo, ele é meio inocente demais, aí acaba acontecendo toda coisa. Mas vamos lá, sobre o que é o filme, né? Eu tô botando o carro na frente dos bois. Depois de Horas é um filme que ele se passa todo ao longo de uma noite. A gente vai seguir o Paul, que é interpretado pelo Griffin Dunne. Ele é um cara que trabalha no escritório, tem um emprego ali mexendo no computador, sentado na mesa o dia inteiro. Um cara que tem o apartamento dele, que é um lugar bacana, mas meio sem personalidade. Ele parece uma pessoa meio sem personalidade, assim. E aí tem um dia que ele chega, né? A gente acompanha ele um pouquinho no expediente dele. Ele chega na casa dele, no apartamento todo bege dele. Ele fica entediado, resolve pegar um livro que ele tá lendo e ir num café ler. Aí no que ele tá lá nesse café, aparece uma moça, a Marcy, que é interpretada pela Rosanna Arquette. Assisti um filme dela esses dias, né? Eu procuro assistir Usando Desesperadamente, aí ela tá aqui de novo. E os dois filmes são do final dos anos 80. Enfim, ele encontra a Marcy, ela olha o livro que ele tá lendo, fala, ai, eu gosto muito desse livro, e ela recita uns pedaços, ele fala, ai, que legal e tal, eles conversam um pouquinho, ela dá o telefone dela pra ele, e eles se despedem, vai cada um pra um lado, que ela fala que ela precisa ir pra casa, ele vai pra casa dele. Só que aí ele tá com fogo e resolve ligar pra ela. Aí eles conversam um pouquinho no telefone. Aí ela fala, ai, vem cá em casa. Aí ele fala, tá bom. Ai. E aí ele pega um táxi e vai. Porque ele mora num canto da cidade, ela mora no centro, assim, numa região um pouco mais boêmia, um pouco mais movimentada. Ele pega o táxi e ele olha no relógio, são 11h30 da noite, uma loucura. Sair de casa esse horário é impraticável. Mas enfim, quando você é jovem, quando você é solteira, quando você tem fogo no rabo, nada é impossível. E aí ele vai. E aí as coisas já começam a dar errado logo no começo, que ele pega um taxista completamente maluco, que faz as piores curvas da cidade. E aí nisso ele tava com dinheiro na mão, uma nota de $20. E aí numa dessas curvas o dinheiro escapa da mão dele, voa pra fora do carro. E aí ele está longe de casa, sem dinheiro, sem Pix, cartão de crédito, e sem celular, e sem nada. Ele só tá lá, o taxista larga ele no apartamento da moça. E aí várias coisas se desdobram. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas esse é só o começo, esses são os primeiros 10, 15 minutos do filme. É um filme de 1h40. Não é um filme longo, mas é um filme extremamente estressante, porque aí as coisas vão acontecendo. E, assim, não existe um suspense no sentido de ai, qual que é a consequência disso, ou quem fez isso. Não, o filme ele te mostra o tempo todo o que tá acontecendo. Mas existe uma tensão no ar, porque você não sabe o que vai acontecer a seguir. E sempre vai ser uma coisa completamente aleatória, completamente maluca. As coisas vão escalando de um jeito. Esse homem não consegue voltar pra casa de jeito nenhum. Acaba virando um grande épico, uma epopeia dele pela noite nova-iorquina. Que ele não tem dinheiro, ele não tem como ligar. É um filme que ele tá muito dentro do tempo dele, né? Então ele tem as limitações dos anos 80, não tem aparelho celular. Você depende das pessoas guardarem número de telefone ou terem papel e caneta na mão ou alguma coisa pra anotar um telefone, anotar um contato, anotar um endereço, porque nossa, esse homem ele vai pra cá e vai pra lá e nossa, ele vai pra muitos lugares, muitos bares, boates, exposições, casas de pessoas, casas de mulheres. Eu acho que esse é um dos filmes que mais tem mulheres do Scorsese. E gays também, muitos gays, assim, pano de fundo, né, uma coisa mais pra ilustrar a diversidade da noite, mas bastante. E é engraçado a relação das mulheres com o Paul, porque isso nem é uma metáfora assim tão escondida, porque existe uma relação assim de castração dele ser todo de boa, todo calmo, todo meio passivo, parece todo mundo meio que
não quer se dar melhor que ele, mas, tipo, todas as figuras femininas, elas são muito dominantes, elas são não necessariamente violentas, mas violentas de um jeito metafórico em cima dele, e ele acha que uma hora ou outra ele vai se dar sorte com alguma coisa, e não. Ele só dá azar atrás de azar, de jeitos diversos, situações diversas, e aí as coisas vão escalonando, e é divertido ver, né, como as coisas estão acontecendo, ao mesmo tempo que o filme é um grande pesadelo. Primeiro que, né, sair de casa depois das 11 horas da noite, impensável. Sair de casa sem dinheiro, sem carro, sem celular, sem saber pra onde você vai, também é impensável. Ficar preso sem conseguir voltar pra casa é um grande pesadelo meu, assim, de eu precisar ir pra algum lugar e não conseguir voltar e ter que ficar esperando da hora de ter ônibus ou sei lá, qualquer coisa semelhante, porque assim, quando eu era jovem já aconteceu disso, né, de eu ter que ficar esperando o ônibus ou ir pra rolê que acabou num horário que mais cedo que eu achava que ia acabar, e eu precisava esperar o ônibus pra voltar pra casa, porque eu morava em outra cidade, enfim. Tem algumas coisas que aconteceram não na mesma intensidade que o protagonista, mas consegui ver uma coisa ou outra sendo passado, consegui ver um ou outro elemento dos meus surtos da imaginação, porque minha imaginação é muito fértil. Eu tenho uma proposta de um cenário, eu já consigo imaginar 50 caminhos diferentes, cada um mais trágico que o outro. Então esse filme realmente, ele assim, trouxe muita ansiedade, mas de um jeito controlado, um jeito de cinema. Eu imagino que esse filme é uma referência para vários outros filmes mais recentes que também tem essa vibe de, tipo, coisas frenéticas acontecendo durante a noite, porque o fato do filme ser de noite também tem meio que um elemento à parte, né? Porque ele entra nessa coisa da vida noturna da cidade, que é diferente da vida diurna. As coisas são diferentes, tem muito mais fumaça e ilusões. Eu comparei com o Taxi Driver no começo, mas o jeito que a cidade é diferente, enquanto o Taxi Driver tem uma melancolia e um desânimo muito marcantes, assim. Esse filme traz a noite muito mais fantástica, no sentido de fantasia mesmo, no sentido de que aquilo é um mundo à parte e que você pode ou se dar muito bem ou você pode ser devorado, que é meio que acontece com o personagem. Então eu acho que ele é um ótimo filme de Halloween. O filme em si não tem elementos de terror, ele é categorizado como uma comédia de humor negro, ele tem muitos elementos do cinema noir, mas coisa de terror, assim, não acho que tenha. Não é um filme que tem sangue, mas mesmo assim é um filme que deve ter uma classificação indicativa alta, porque tem um teor sexual um pouco grande, nem tudo é mostrado, muita coisa é mais falada mesmo, mas é um filme que eu gostei. Acho que seria uma boa entrada, assim, pra maratonas de Halloween, né, ou pra explorar vários tipos de medo que dá pra ter. Eu acho que, assim, o medo da noite e o medo do caos é um medo muito válido. Pra quem quiser assistir, Depois de Horas tá disponível na HBO Max. Eu poderia me manter nesse tema que eu trouxe, né, de filmes que não são necessariamente terror, mas que têm histórias que podem ser consideradas histórias de terror. Eu sempre vejo muito o pessoal falando de La La Land quando vem essa conversa. É um pouco, né? Tem um elemento no romance desse filme que pode ser considerado terror pra muita gente. Não sei. Eu colocaria, se eu fosse nessa linha de pensamento, eu colocaria Antes da Meia-Noite como um filme de terror, porque eu acho que eu tenho muito mais medo do que acontece Antes da Meia-Noite do que acontece em La La Land. Porque assim, La La Land é uma história bonita que tem um final melancólico. Spoilers de um filme de 10 anos atrás que foi super tendência. Enfim, assistam La La Land, é bom. Mesmo não sei se sabendo o que acontece no final. O que importa é a jornada. Mas Antes da Meia-Noite, eu acho que é um pouco pior, porque assim, ele é a terceira parte da trilogia do Antes. Eu fiz um episódio só sobre essa trilogia lá no começo do podcast. Episódio número 13, assim, os primeiros meses desse podcast, eu acho, nem sei como tava o som nessa época, que eu acho que já tava na pandemia, mas enfim, eu tinha acabado de assistir a trilogia, e eu revi o 1 e o 2, eu nunca mais revi o 3 desde então, porque, assim, essa trilogia, rapidamente, fala sobre um casal, e os filmes têm um intervalo de 9 anos entre eles, e a história também tem esse intervalo de 9 anos. Então, o Antes do Amanhecer é de 95, o Antes do Pôr do Sol
é de 2004 e o Antes da Meia-Noite é de 2013. Então a gente vai acompanhar esse casal em 3 momentos diferentes da vida deles e do status do relacionamento deles. O primeiro é uma fantasia. É lindo, lindo, é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Eles são jovens, eles têm a vida toda pela frente. É uma coincidência que eles se encontraram, que coincidência maravilhosa, e como a cidade é linda. É um filme fantástico. O segundo é um pouquinho mais pé no chão, ele tem uma vibe um pouco mais de cinema independente norte-americano, assim, porque eles estão andando e conversando. O primeiro também, eles estão andando e conversando. Mas o primeiro, ele tem um quê, assim, de fantasia, que não é uma fantasia, mas é uma aura, sabe? Enquanto que o 2, ele é um pouco mais pé no chão, os assuntos que eles conversam são coisas um pouco mais da vida, eles estão no final dos 20, começo dos 30 anos, eles já tiveram alguns relacionamentos, eles já tiveram vários trabalhos, a vida não tá sendo o que eles achavam que ia ser quando eles tinham 20 anos, e aí então tem isso, é o filme que eu mais gosto, porque é o que eu mais me identifico enquanto uma mulher de 33 anos. Quer dizer, né, na época que eu assisti, acho que eu tinha 29, mas enfim, a gente conversa aí um pouco com essa época da vida, né? A gente não é tão jovem mais, a gente já tem uma vivência, algumas decepções na vida, mas ainda tem um quê de otimismo, de que tipo, não, mas eu ainda tenho muito pra andar, tenho muita coisa pra fazer e as coisas podem melhorar. O terceiro filme, eles já estão com os seus 40 anos, e ele é um pouco mais super pé no chão, um filme super duro. 70% desse filme é uma DR, não tem a parte deles andando pela cidade conversando. Quer dizer, tem um pouco, mas a maior parte do filme são eles conversando num quarto de hotel, então não tem mais a fantasia, o mágico da cidade, desse lugar exótico, por mais que eles estão num lugar exótico, por mais que tenha cenas bonitas e tal, a maior parte do filme são eles trancados e conversando sobre a vida, sobre o que eles achavam que ia ser a vida e o que não é, e sobre frustrações de um relacionamento longo. E isso pra mim é um grande filme de terror. Mais do que um amor que não tava na hora certa e acabou acabando cedo demais. Acho que um relacionamento que ele é longo o suficiente pra ele deixar de ter o frescor e, enfim, várias complexidades aí. Eu acho isso muito mais assustador do que você não conseguir ficar com a pessoa que você ama por coisas que estão fora do seu controle. Apesar que, assim, o final do Antes da Meia-Noite, ele é... Cada um imagina o que você quer. Ele não joga as coisas, tipo, aconteceu isso. Eles terminaram, ou também... Mas eles conseguiram contornar as diferenças e o amor venceu. Não, o filme, ele é bem ambíguo sobre o que pode ter acontecido. E aí, isso é bom, porque é aberto pra interpretação de cada um, né? Cada um vai ter a sua interpretação, e eu acho isso ótimo. Eu adoro que a gente faça um exercício mental de imaginação, não só porque assim o filme pode ter o final que a gente quer, mas também porque a gente pode exercitar a nossa imaginação sobre quais são as possibilidades, né? Eu não acho que isso seja spoiler, novamente aqui, e eu acho que se você não assistiu essa trilogia ainda, você deve assistir. Principalmente o primeiro filme, porque ele é lindo, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Mas, enfim, Antes da Meia-Noite é um grande filme de terror. Também é ótimo pra sua maratona de Halloween, mas ele não faz sentido sozinho. Ele só bate do jeito que bate porque você já acompanhou esse casal por vários anos e você já viu o relacionamento deles em vários momentos por muito tempo, então você sente quando eles não estão muito contentes mais com essa situação. Enfim, vou fechar o episódio de hoje com uma recomendação de um filme de terror de verdade. Ele de fato é um filme de terror, ele de fato tem um monstro, tem jump scare, tem uma fotografia toda cinza, te deixa com medo, me deixou com medo. Eu abri aqui o Google pra pesquisar detalhes e apareceu foto do bicho e eu já fiquei toda... Eu tenho medo desse bicho. E além disso, a história dele também é um filme de terror, mesmo sem todos esses elementos. Se ele fosse um drama, ia ser um filme de terror pra mim também, que é O Babadook, um filme de 2014 da diretora australiana Jennifer Kent. É um filme que se passa na Austrália, inclusive a protagonista é a Miss Fisher, a Essie Davis. Quem aí assistiu Miss Fisher? Murder Mysteries. Saudades da minha novelinha de investigação. Eu adoro séries de investigação que são um pouquinho cafonas e que tem os dois protagonistas que eles vivem brigando, mas que eventualmente eles vão virar um casal.
Eu amo assistir Castle, assistir Arquivo X, assistir Fringe. Só não assisti Bones porque quando eu cheguei pra festa tinha temporada demais. Mas enfim, falando aqui do Babadook. É um filme interessantíssimo, que a gente vai acompanhar uma mãe, que ela tem um filho pequeno de uns 7, 8 anos. Só que assim, no dia que essa criança nasceu, o marido dela morreu. Eles estavam indo pro hospital, sofreram um acidente de carro, o marido morreu, ela sobreviveu, teve o filho. Então, assim, né, o nascimento de um filho já é um negócio que vira a vida da mulher de cabeça pra baixo. Imagina, de repente, se tornar viúva, de repente estar sozinha e não conseguir processar direito o luto da pessoa que você ama, porque você tem ali uma vida que depende de você, então você precisa estar lá o tempo todo e você precisa estar lá pra ela. Então, assim, a nossa protagonista, ela tem várias questões não resolvidas, por mais que o filho dela já esteja um pouco grandinho, né, e tudo isso aconteceu vários anos atrás, mas ainda assim, né, não é uma coisa que foi resolvida. E aí o filme vai ser isso. O monstro, na verdade, é uma grande metáfora pro luto, pra depressão, pra várias coisas que nos assombram aí, né? Pros monstros que moram dentro da gente. Porque o que acontece? O filho dela é uma criança insuportável. Nossa senhora, como que esse pivete me irritou no começo do filme. Assim, tá, eu entendo o lado dele. A mãe dele nunca tava 100% ali porque ela tava lidando com os problemas dela. Ela se afastou muito da família, ela se afastou muito de todo mundo, né? Ela meio que criou essa redoma onde só tá ela e o filho dela. Porque ela, né, na hora de processar o luto, acabou se afastando de todo mundo. Então essa criança também tudo que ela conhece é a mãe dela só. É uma criança um pouquinho carente, um pouquinho chata, é uma grande propaganda pra não ter filhos, pra mim, assim, né? Mas enfim, cada um tem a sua interpretação. Mas tudo tem um motivo pra ser do jeito que é. E aí essa criança, uma hora, invoca que tem um monstro dentro de casa. E aí ela acha um livro, assim, que é tipo um livro ilustrado, que é como se fosse um livro infantil, que aí a mãe começa a ler junto na cama, assim. Então, aqueles livros que tem aquelas ilustrações e só uma frasezinha, que aí você vai virando e vai entender a historinha. E é sobre o tal do Babadook. Só que é um livro bem assustador, assim, só da cena deles lendo, quando eu acho que imagens que tem só a ilustração do monstro, eu já fico meio assim, porque eu acho ele muito eficiente em questão de ilustração, em questão de design de personagem, como ele é marcante, ele é diferente de tudo que eu já tinha visto no cinema de terror. Ele meio que tem essa vibe de personagem infantil, mas ele é extremamente assustador. E aí várias coisas vão acontecendo. E aí a criança fica falando que esse monstro tá na casa, a mãe dele fica: deixa disso, não tem monstro. Só que aí coisas estranhas começam a acontecer pela casa e fica meio difícil de falar que não tem monstro. Até que, eventualmente, as coisas vão desandar, assim, absurdamente. Porque é um filme de terror. E é claro que as coisas vão acontecer. Mas aí você tem que assistir pra ver. Eu não vou ficar falando o que acontece. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei assustada. Eu precisei ligar a luz. E olha que eu não sou uma pessoa que fica assustada, não, viu? Eu olho pro desenho do Babadook e eu me cago de medo. Mas enfim, essa é a recomendação. Eu acho que o filme trabalha muito bem com os temas que ele se propõe, que são temas muito sérios. Tem vários nuances, várias camadas. Os personagens, eles não são fáceis de gostar, mas aí você tem que fazer um esforço pra entender por que eles estão agindo desse jeito. E você meio que entende. Você não precisa gostar da pessoa pra entender por que ela age daquele jeito ou não. E eu gosto do final. Eu gosto bastante de como resolve. Porque teve uma hora que eu fiquei tipo, mano, não tem solução, cara. Isso aí tá... Nossa, todo mundo tem que morrer. Não tem solução para o que tá acontecendo. Eu não lembro exatamente como que acontece essa resolução, mas eu lembro do final, né? O jeito de lidar com as coisas no final, eu gostei da mensagem que ele passa. Muito bom o filme. Ele tá disponível na MUBI. Pra quem quiser assistir, eu vou deixar um link aqui na descrição do episódio que dá 30 dias de graça da MUBI para você conhecer o catálogo, né? Você assina por ele. Ele vai pedir os detalhes de cartão de crédito, mas se você cancelar antes dos 30 dias, não vai ser cobrado. E espero que gostem. Espero que esse episódio tenha tido algumas recomendações bacanas. Falta uma semana pro Halloween. Mas é o tempo aí de organizar a maratona de vocês, de assistir uns filmes temáticos aí pra entrar no clima. Ou não, sei lá. Tem gente que às vezes não gosta tanto de Halloween. Eu adoro Halloween. Na verdade, qualquer desculpa pra eu me vestir de um jeito excêntrico
eu aceito, porque eu gosto muito de me vestir de jeito excêntrico, eu sou um pouquinho gótica, né, então eu já ando toda de preto, então qualquer desculpa pra passar um delineador mais pesado que o normal, eu aceito. E é por isso que eu gosto muito de Halloween também. A parte de filmes de terror é meio que uma coisa nova, assim, pra mim. Mas eu tô encontrando coisas bem boas. Agora que eu tô me permitindo ir um pouco mais além, que eu tô aguentando um pouco mais de sangue do que eu aguentava no passado. É legal. Eu vou ouvir o episódio do primeiro ano que eu falo da minha relação com o terror. Eu tenho um pouco de vergonha de ouvir episódios muito antigos, confesso, mas eu acho que é interessante pra ver, né, o quanto que eu mudei, que eu evoluí, que eu não evoluí, que às vezes a gente anda pra trás, né, sem perceber. Mas enfim, me sigam lá no Instagram, @filme.da.semana. Eu tô no Blue Sky, Lalariland, no TikTok Filme da Semana, e eu também tenho um e-mail pra contato, que é podcastfilmedasemana@gmail.com, caso você queira falar comigo e não tenha rede social, e caso queira fazer uma contribuição com o meu trabalho, esse e-mail também é uma chave Pix. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.